Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4. Deixa aberta aí a partir do verso 44. Hoje nós vamos sobrevoar estes capítulos do 4, verso 44, até o final do 26. Eu quero chamar sua atenção para o tema A Vontade do Senhor. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Se eu tivesse que contar quantas vezes já perguntei, Deus, qual é a tua vontade para mim diante disso? Ou o que devo fazer agora? Se eu tivesse que contar, eu perderia a conta. Na verdade, eu nem saberia por onde começar. Desde minhas lembranças mais antigas, eu percebo que os momentos de dúvida sempre estiveram presentes no meu coração. Nunca me faltaram incertezas sobre o próximo passo, sobre decisões que exigiam clareza. E você? Eu imagino que também já enfrentou perguntas semelhantes. São dilemas que nos acompanham em todas as fases da vida. Por exemplo, devo começar esse namoro? Com quem eu devo namorar? Devo terminar esse relacionamento? É hora de casar? Eu faço essa cirurgia ou espero? Eu aceito esse emprego ou aquele? Onde eu devo estudar? Qual curso seguir? Para onde eu devo me mudar? Que conselho eu devo dar nesta situação? Essa é a experiência comum a todos, inclusive aos que creem em Jesus Cristo. Nós caminhamos por fé, não por vista, certo? Mas ainda assim nós precisamos de direção. Nós confiamos na soberania de Deus, não é verdade? Mas a gente luta com o desconhecido à nossa frente. E justamente, meu povo, nesses momentos nós somos chamados a decidir de forma prática, concreta, urgente. Nós queremos e de fato a gente precisa de direção para prosseguir. Mas então surge aquela pergunta essencial: por onde começar a descobrir a vontade de Deus? É comum a gente sentir que a vontade de Deus é um enigma. Você já deve ter sentido assim. A vontade de Deus parece ser um segredo trancado a 7 chaves. Alguns, em meio à angústia, chegam a concluir que Deus faz um jogo de esconde-esconde cruel. Deus esconde o mapa e nós ficamos tateando no escuro, tentando achar o caminho. Meu Deus, cadê o mapa? Para onde? O quê? Como? Quando? Tem gente que pensa que a vontade de Deus é assim. E ainda que tantas vezes pareça o contrário, gente, conhecer a vontade de Deus não é um jogo de caça ao tesouro. A vontade de Deus não está escondida. A vontade de Deus não é secreta. Deus jamais joga com seu povo um jogo de adivinhação. Se Ele deseja que saibamos, Ele revela. E já revelou, não por meio de sonhos confusos ou sinais subjetivos, mas por meio da sua palavra viva e eterna. Mas eu sei, como eu sei? Há decisões práticas a serem tomadas. E agora? O que fazer? Então, eu quero te ajudar hoje à noite. Decida não viver esperando uma intervenção. Viva em obediência preventiva. Deixe-me explicar.
Em qualquer estação da vida, seja diante de uma escolha difícil ou em tempos de aparente calmaria, sabe qual é a sua prioridade, a nossa prioridade? A prioridade é uma só, em qualquer momento da vida. Ter certeza de que você está vivendo dentro da vontade de Deus já revelada na Bíblia. Ponto final. Não importa se você está com dúvidas ou certezas sobre qualquer assunto, qualquer decisão a ser tomada. O que de fato importa é ter a certeza de que você está vivendo dentro da vontade já revelada na Bíblia. Então vamos lá. Primeiro, a primeira grande vontade de Deus para a sua vida, a salvação. Deus quer que você seja salvo. É isso que lemos em 1 Timóteo 2, de 3 a 4, onde o apóstolo Paulo afirma que Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos. Pedro, ele vai ecoar essa mesma verdade dizendo que o Senhor não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 de Pedro 2, ou melhor, 2 de Pedro 3, verso 9. E Jesus, em João 6,40, declara: a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna. Portanto, o primeiro passo para viver segundo a vontade de Deus, para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, o primeiro passo é você crer em Jesus para a sua salvação. Em seguida, a vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito. Paulo escreve aos Efésios dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Essa plenitude do Espírito não é mística nem esotérica. Ela está profundamente ligada à habitação da palavra de Cristo no seu coração, as palavras da própria Bíblia, como a gente lê em Colossenses 3,16. Então, habite em você ricamente a palavra de Deus. Seja guiado por essa palavra no poder do Espírito. Seja cheio do Espírito. É a vontade de Deus para a sua vida. Deus também quer que você viva em santidade. 1 Tessalonicenses 4,3, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, a sua santificação, que você se abstenha da imoralidade sexual. Pedro reforça esse chamado com as palavras de 1 Pedro 1, 15 e 16. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Santificação significa você se separar do pecado e se consagrar completamente ao Senhor em todos os aspectos da vida. Santificação é a obra contínua de Deus em nos tornar, na realidade, aquilo que já somos em Cristo. Separados do pecado, conformados à imagem de Cristo. A santificação é progressiva, acontece pelo Espírito, fundamentada na fé em promessas superiores e se expressa em uma vida de obediência alegre, fruto do amor por Deus. Deus quer a sua salvação, Deus quer que você seja cheio do Espírito, Deus quer a sua santificação, e o quarto aspecto da vontade de Deus é a submissão. Pedro escreve, 1 de Pedro 2, de 13 a 15, sujeitai-vos a toda instituição humana, porque assim é a vontade de Deus. Claro, óbvio, explícito. E o autor de Hebreus, ele exorta, Hebreus 13, 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos, pois velam por vossa alma. Viver em submissão às autoridades legítimas, sejam elas civis, eclesiásticas ou familiares, é expressão prática da obediência ao Senhor. Por fim, a vontade de Deus, embora difícil de aceitar, inclui o seu sofrimento, quando este é fruto da justiça, ou de uma vida que busca viver em justiça. 1 de Pedro 3,17. Se for da vontade de Deus,
é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Paulo afirma aos Filipenses que lhes foi concedida a graça não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Cristo. Filipenses 1:29. E em 2 Timóteo 3:12, nós lemos: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, o sofrimento, quando surge por causa da sua fidelidade a Cristo, não escapa do plano de Deus, faz parte do plano de Deus. Então, em resumo, a vontade de Deus já foi revelada com clareza. Que você seja salvo, que você seja cheio do Espírito, que você busque a santificação, que você seja submisso, disposto a sofrer por Cristo. Agora veja, quando essas verdades moldam o seu coração, você pode ter confiança de que os seus desejos estarão em harmonia com a vontade de Deus. E, portanto, com liberdade e com fé, você poderá fazer o que mais parece ser sábio, sem ferir a consciência, conforme a palavra de Deus, para a glória de Deus. E se você errar, tudo bem. Tudo coopera para o seu bem. Então veja, se você operar dentro dessas vontades de Deus, já claras na Bíblia para você, todas as demais vão se encaixando, ainda que você tenha que recorrer à sabedoria da multidão de conselhos. Sua salvação, sua vida cheia do Espírito, sua santificação, sua submissão às autoridades instituídas por Deus sobre a sua vida, sua disposição em sofrer por causa de Cristo e por fazer o que é certo, se você opera dentro dessas vontades de Deus, tudo cooperará para o seu bem, ainda que erre. Romanos 8, de 26 a 30 é muito claro: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. E aí Paulo vai falar que Deus nos conheceu de antemão, nos predestinou e assim por diante, até a glorificação. Então, isso é o que realmente importa, gente. Sua salvação, sua vida cheia do Espírito, sua santificação, sua submissão e sua disposição a sofrer por Cristo. Todas as demais coisas em relação a discernir a vontade de Deus irão se encaixando. Pois bem, quando a gente chega a Deuteronômio 4, a partir do verso 44, até o final do capítulo 26, a gente descobre que Deus não lança o seu povo numa caça ao tesouro. Olha, vocês vão entrar na terra que eu dei em aliança a Abraão, prometi dar aos seus descendentes, e lá vocês terão que buscar, discernir minha vontade para a vida de vocês. Deus não fez isso. Como Ele não faz conosco, nós já temos essa vontade aqui, na Bíblia. A vontade de Deus não estava escondida e Israel não ficaria perdido no escuro. Você vai se recordar do momento histórico, a vontade de Deus para os israelitas, esses que estavam às margens do Jordão, prontos para atravessarem as águas e entrarem em Canaã. Essa era a vontade do Senhor, que eles tomassem posse da terra prometida em aliança a Abraão e a sua descendência. Mas não era apenas isso, não era apenas possuir a terra.
O mesmo Deus que lhes deu a terra também deixou claro, tão claro quanto o sol do meio-dia. Deus deixou claro como eles deveriam viver nesta terra. Então, o que deveriam fazer? Tomar posse da terra. E como viver? É a revelação que está em Deuteronômio, do capítulo 4, verso 44 até o final do 26. Como eles deveriam viver a vida no novo lar. O nosso texto apresenta o segundo sermão de Moisés em Deuteronômio. O segundo sermão, assim como o primeiro sermão e o terceiro que virá, dirigido à segunda geração que havia sido libertada do Egito. E o propósito de Moisés era prepará-los para entrar em Canaã, prepará-los com a palavra. E a melhor maneira de preparar esse povo era fazê-los se recordar da lei do Senhor. A melhor maneira de prepará-los era reafirmar com clareza a vontade do Senhor, já revelada na lei, conforme já estava para eles em Êxodo, Levítico e no texto de Números. Moisés iria pegar tudo que Deus já havia revelado desde o Sinai e iria agora aplicar a vida deles, dizendo: assim vocês deverão viver na terra que vocês possuirão. E essa é a ideia central desse segundo sermão de Moisés. Preste atenção. Do que Moisés tratará aqui em Deuteronômio 4, do verso 44 até o final do capítulo 26. Eis do que ele tratará. A aliança de Israel com o Senhor exigia um amor fiel. Esse amor deveria ser expresso em devoção exclusiva a Deus, como o único e verdadeiro Deus. Esse amor não poderia se restringir a sentimentos, mas deveria ser comprovado em obediência prática à vontade de Deus. Por isso, os mandamentos do Senhor foram estabelecidos como padrão absoluto de vida, moldando o caráter e a identidade deles, regulando a conduta deles e distinguindo-os das nações ao redor. Vocês deverão me amar, me obedecer pela fé e viver conforme a minha palavra revelada. Então, nós estamos aqui diante da sessão mais longa de Deuteronômio. Não se preocupe, nós não leremos todos esses 23 capítulos e 532 versículos. Ufa! Ainda assim, eu não sei se o sermão vai ser tão curto. Aqui nesse trecho nós encontramos o que se chamam de as cláusulas da aliança. A ordem e o conteúdo dos 10 mandamentos estabelecem a pauta estrutural para todo esse trecho. Embora se possa discutir a forma de organizá-los, mas eu sigo aqui John Walton, que coloca para nós esse trecho, o segundo sermão de Moisés, como sendo dividido. Cada tópico do segundo sermão é um dos 10 mandamentos. Muito interessante a forma como ele coloca e faz todo sentido. Então, a primeira coisa, como todo bom sermão, ele tem uma estrutura. Você tem a introdução, você tem a leitura e a explicação do texto e sua devida aplicação, e você tem uma conclusão. E é assim que vamos caminhar. Primeiro, uma introdução. Capítulo 4, do verso 44 até o 49, Moisés introduz eles aos 10 mandamentos. O contexto aqui é da renovação da aliança. Tendo Moisés revelado a história deles até este ponto, ele agora introduz esse povo à lei.
E ele apresenta aqui a vitória sobre os amorreus, a permanência de Israel em Bet-peor, a espera da entrada em Canaã. Moisés está preparando-os para ouvir a lei do Senhor. Verso 44, esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Verso 45, estes são os preceitos, decretos e estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito. Ou seja, nada novo, já havia sido revelado. Moisés tão somente irá ler, de algum modo, explicar e aplicar. Isso vai até o verso 49. Vem a segunda parte do sermão. A apresentação dos 10 mandamentos com um resumo da aliança. É isso que você tem aí no capítulo 5. Capítulo 5, Moisés está dando os 10 mandamentos para a comunidade da aliança. E ele praticamente vai repetir os 10 mandamentos a partir do versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que o livrou da terra do Egito, onde você era escravo, não tem outros deuses além de mim, não faça para si imagem alguma de ídolo, etc. Capítulo 6 até o final do 11, o que Moisés vai fazer? Ele vai expor o primeiro mandamento. Do capítulo 6 até o final do 11 é a exposição do primeiro mandamento, estabelecendo a base teológica para todos os mandamentos seguintes. E qual é a base? O Senhor é o único Deus. Então, se você quer resumir bem, para você depois ler com calma, Deuteronômio de 6 até o final do 11 é o primeiro mandamento sendo explicado, aplicado. Israel deveria amar e obedecer ao Senhor com devoção total, capítulo 6. Para isso, eles precisavam rejeitar alianças com os cananeus na terra que eles possuiriam, capítulo 7. Deveriam lembrar sempre da graça de Deus e evitar o esquecimento que leva à disciplina divina, capítulo 8. Eles não deveriam se orgulhar das conquistas, capítulos 9 e 10. Eles deveriam responder ao privilégio da aliança com temor, humildade, amor obediente. Isso para sempre, capítulos 10 e 11. Então, tudo entre o capítulo 6 e o 11 gira em torno do primeiro mandamento. Moisés está dizendo: o Senhor é o único Deus. Capítulo 12. É o segundo mandamento. Não faça nem adore ídolos. Ao entrar em Canaã, Israel teria que rejeitar toda forma de idolatria. Teria que destruir seus ídolos, os ídolos da terra, as práticas pagãs. O Senhor, o próprio Deus, escolheria o lugar de sua habitação. A presença de Deus exigiria uma adoração santa, distinta dos costumes das nações, conforme as instruções divinas. Capítulo 12, o segundo mandamento: não farás e não adorarás outros ídolos. Capítulos 13 até o 14, verso 21, terceiro: não tomar o nome do Senhor em vão. E aqui Moisés vai fazer algo interessante, ele vai mostrar que honrar o nome do Senhor significa reconhecer o Senhor, a presença santa do Senhor no meio do povo, não apenas nas palavras, mas em toda a vida. Não tomar o nome do Senhor em vão, Moisés vai mostrar, não é apenas usar o nome de Deus inadequadamente. Significa honrá-lo com a vida. Exige fidelidade integral, rejeição de ídolos, compromisso exclusivo com Deus, que não pode ser manipulado como as divindades pagãs. As divindades pagãs tomavam o nome de Deus em vão, no sentido da idolatria e tudo mais, e é isso que Moisés vai desenvolver aqui. Ele vai dizer: não tomem o nome do Senhor Deus em vão.
Saibam usar o nome do Senhor e saibam viver como representantes, como aqueles que vivem vestidos da bandeira cujo nome é o Senhor. O quarto mandamento, guardar o dia de descanso e santificá-lo, capítulo 14 até 22, até o 16, 17. Então, do capítulo 14, verso 22, até o 16, 17, guardar o dia de descanso, santificá-lo. A observância do sábado ia além do descanso semanal, incluía devolver ao Senhor o dízimo da produção, prática já antecipada pelos patriarcas. Gênesis 14, 20, Gênesis 28, 22, Levítico 27, Números 18. Então, a guarda do sábado como dia de descanso, como um dia santo, mas também a prática de se devolver a Deus o que é dele. Honrar pai e mãe, o quinto mandamento, capítulo 16, verso 18. Até o final do capítulo 18. E olha que interessante o que Moisés fará ao expor o quinto mandamento. O mandamento de honrar os pais aponta também para a honra devida a todas as autoridades estabelecidas por Deus. Os juízes de Israel, os líderes civis de Israel, os sacerdotes de Israel, os levitas, os profetas e o rei que Israel viria a ter. Cada qual chamado a exercer sua função com fidelidade à Torá, à lei do Senhor, em submissão a Deus. É sobre a organização civil, sobre autoridades, a organização religiosa, sobre autoridades, a organização familiar, sobre autoridades. Moisés está tratando disso. É interessante você ver como que ele desdobra o honrar pai e mãe, aqui no capítulo 16, verso 18, até o fim do 18. Capítulo 19, até o 22, verso 12, não matar. O sexto mandamento. Moisés mostra que, por ter criado o ser humano à imagem e semelhança dele, Deus exige que Israel preserve a dignidade da vida em todas as áreas. Da justiça e da propriedade à guerra. A família, a sexualidade, de modo que cada esfera da vida reflita a santidade e a ordem do Senhor. Tudo isso do capítulo 19, verso 1 até o 22, verso 12. Moisés desembrulhando o não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Capítulo 22, verso 13 até o 23, 18. Moisés está falando da fidelidade à aliança e dizendo que essa fidelidade a Deus, a aliança com Deus, inclui a sexualidade. O casamento, Moisés vai deixar claro, é o espaço legítimo da intimidade. Leis protegem a integridade sexual. A prostituição em culto é rejeitada. A pureza é exigida, para que família, comunidade e a honra do Senhor sejam preservadas. A sexualidade importa para Deus e muito. Oitavo mandamento, não furtar. Capítulo 23, verso 19, até o fim do 24. O mandamento de não roubar abrange toda a vida social e econômica. Proíbe a exploração, protege a propriedade e a dignidade do próximo, regula penhores e relações familiares, condena o sequestro, exige justiça nos negócios, pagamento justo, cuidado com os pobres, para que a comunidade reflita a equidade e a compaixão do Senhor. Não roubar vai além de você tomar a carteira de alguém. E Moisés vai mostrar como. O nono mandamento, não dar falso testemunho, capítulo 25. Essa seção trata da honestidade, condena a calúnia, a injustiça nos tribunais, protege a viúva, rejeita práticas comerciais desonestas que exploram os necessitados.
Assim como os amalequitas que atacaram os fracos no Êxodo, todo abuso dos vulneráveis atrai o juízo do Senhor. Moisés mostra no capítulo 25. Não dar falso testemunho vai além de mentir. E o último mandamento: não cobiçar o que pertence ao próximo. Capítulo 26. Aqui nós temos o chamado ao contentamento. O chamado ao contentamento em Deuteronômio nasce do reconhecimento de que todas as bênçãos vêm do Senhor, que libertou Israel do Egito, lhe deu a terra por herança, por isso o povo devia lembrar sua origem humilde e reconhecer a provisão do seu Deus Redentor. Capítulo 26, de 16 a 19, é uma exortação ao cumprimento dessa aliança. É a conclusão do segundo sermão de Moisés, a declaração formal no final dessa sessão. Hoje, capítulo 26, verso 16, ele estabelece os compromissos da aliança contidos na coleção e invoca resposta fiel exigida do povo. Como o Senhor entrou em aliança com os israelitas deviam responder com fé e obediência. Deus os resgata, Deus os dá uma promessa, Deus os entrega a sua lei, essa é a parte de Deus na aliança. E o povo que entra em aliança com Deus, com fé e amor, o obedece. O Senhor lhes prometia renome global. Vamos ler a conclusão do capítulo 26 de Deuteronômio, porque esse renome global tem a ver com a promessa de Deus a Abraão, que através de todas as bênçãos dadas a Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra. Capítulo 26 de Deuteronômio, a partir do verso 16. Hoje o Senhor seu Deus ordenou que obedeçam a todos estes decretos e estatutos. Os 10 mandamentos expandidos, não atualizados, quase errei, mas explicados e aplicados para Israel. Cumpram-nos cuidadosamente de todo o seu coração, de toda a sua alma. Hoje vocês declaram que o Senhor é o seu Deus e que andarão em seus caminhos, obedecerão a seus decretos, mandamentos, estatutos e farão tudo que o Senhor seu Deus mandar. O Senhor declarou hoje que vocês são seu povo, sua propriedade especial, conforme ele havia prometido, e que devem obedecer a todos os seus mandamentos. Se o fizerem, o Senhor os colocará muito acima de todas as outras nações que ele fez. E vocês receberão louvores, honra e fama. Serão uma nação santa ao Senhor, seu Deus, exatamente como ele prometeu a Abraão. E assim eles abençoariam todas as famílias da terra. A lei do Senhor. Agora, eu quero investir o restante do meu tempo, porque o que eu fiz foi te dar uma estrutura para ajudar você a ler esse maior trecho do Deuteronômio, para ele começar a fazer sentido para você. Os bons e grandes estudiosos do Antigo Testamento veem aqui Moisés explicando cada um dos 10 mandamentos, expandindo, aplicando, etc. E como nós estamos concluindo o livro da lei, que é Deuteronômio, nós devemos ter mais 2 mensagens, se não me falha a memória, e vamos concluir Deuteronômio, e vamos concluir o livro da lei de Moisés. A gente precisa dizer em alto e bom som: a graça de Deus não exclui a lei. Você precisa aprender isso. Não é de hoje que a lei de Deus vem sendo atacada, gente. Essa postura ficou conhecida como antinomianismo. Antinomianismo. A palavra tem origem no grego anti, contra, oposto a, e nomos, lei. Portanto, literalmente, antinomianismo significa contra a lei. Deixa eu te dar os argumentos antinomianos, os argumentos contra a lei. Os argumentos partem
da suposição de que a graça de Deus revelada no Evangelho elimina por completo a função da lei na vida do cristão. Um dos textos citados como base é Romanos 6,14. Leia lá. Vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. A interpretação antinomiana ou contra a lei desse versículo afirma que a lei não teria mais qualquer relevância ou aplicação para nós, os que fomos alcançados pela graça em Cristo Jesus. Dentro dessa mesma lógica, argumenta-se que se a justificação é unicamente pela fé, conforme Paulo ensina em Romanos 3,28, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei, então, vão dizer, a obediência se tornaria desnecessária. E até mesmo um retrocesso ao legalismo. A fé, assim compreendida, tornaria irrelevante tanto seu esforço de conformidade à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é expressa pela lei. Outro ponto defendido pelos antinomianos é que Cristo já cumpriu a lei em nosso lugar. Dessa forma, se Jesus obedeceu perfeitamente, não haveria razão para o cristão se preocupar com a obediência à lei moral, visto que essa exigência teria sido plenamente satisfeita por Cristo. Então, para que nós deveríamos cumpri-la? Em outras palavras, é a ideia de que, por estarmos debaixo da graça em Cristo, já não teríamos nenhuma obrigação de obedecer aos mandamentos do Senhor. Ainda se sustenta que a nova aliança substitui completamente a lei. Vão dizer que com a chegada do Evangelho, toda forma de lei, inclusive a lei moral, teria sido abolida, restando apenas o chamado mandamento do amor, entendido de maneira vaga, de maneira subjetiva. O papel do Espírito Santo também é invocado no raciocínio contra a lei. Por exemplo, textos como Jeremias 31:33, porei minhas leis em sua mente, e as escreverei em seu coração. E segundo aos Coríntios 3:6, ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita mata, mas o Espírito dá vida. Esses e outros textos são usados para argumentar que, sendo o cristão guiado pelo Espírito, ele não precisaria de mandamentos externos, mas viveria apenas pelo impulso interior da graça, pelo Espírito. Por fim, afirma-se que a liberdade cristã exclui qualquer obrigação. Em Gálatas 5:1 nós lemos, portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam à escravidão da lei. A leitura contra a lei desse versículo conclui que a vida cristã deve ser completamente livre de normas, de leis, de regras, de deveres, de restrições morais. Nós fomos chamados para a liberdade, eles dirão. E não devemos nos submeter à escravidão da lei, citam Paulo. Como é que você sai disso? Isso está aí, debaixo do seu nariz. À luz da sã doutrina, gente, percebe-se que tais interpretações, elas distorcem o ensino bíblico. Veja bem, quando Paulo afirma que nós não estamos debaixo da lei, mas da graça, Paulo não está negando o valor da lei, mas declarando que já não vivemos mais sob a sua condenação. Ou seja, nenhum de nós jamais conseguirá cumpri-la. Portanto, já estaríamos condenados. Cristo cumpriu a pena da lei no nosso lugar. De modo que agora Cristo se torna guia para a nossa vida e santidade. Por isso, o mesmo apóstolo insiste dizendo em Romanos 3:31. Abra lá, é um texto muito importante. Romanos 3:31. Então, se enfatizamos a fé,
quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Da mesma forma, embora a justificação seja pela fé, a obediência nunca se torna irrelevante. O apóstolo Tiago vai dizer que a fé verdadeira sempre se manifesta em obras. Tiago 2,17. Tiago 2,17, como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Ou seja, a graça que salva também transforma, produzindo frutos de obediência. Quanto ao cumprimento da lei por Cristo, é preciso lembrar vocês que ao obedecer perfeitamente, Cristo não nos isentou da obediência. Cristo nos capacitou pelo Espírito a viver em obediência. Como o próprio Cristo declarou, Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei, não vim revogar, mas cumprir. Veja, você, crente, não obedece para ser salvo, você obedece porque foi salvo. Foi isso que vimos em Deuteronômio. Foi isso que aprendemos no prefácio dos 10 mandamentos em Êxodo. Porque o Senhor nosso Deus nos libertou da escravidão, do Egito e do pecado, nós em amor o obedecemos. Nós não obedecemos para sairmos do Egito, nós obedecemos porque de lá fomos tirados. E obedecê-lo é o que compõe a nossa nova humanidade, a nossa nova natureza. Viver de acordo com o seu padrão é o que nos torna esse povo de Deus em Canaã. A nova aliança, portanto, não aboliu a lei moral, mas gravou no coração do povo de Deus a lei moral de Deus. Meu povo, o mandamento do amor não substitui a lei, mas resume a lei, cumpre a lei. Romanos 13:10, veja. O amor não faz o mal ao próximo, ou seja, o amor não quebra os mandamentos que resguardam a integridade e a santidade do próximo. É isso que significa amar alguém. Amar alguém é fazer por alguém aquilo que a lei de Deus diz que devemos fazer por essa pessoa. Isso é amor de verdade. A lei define o amor. O mandamento do amor não substitui a lei, mas a resume e a cumpre. Romanos 13:10. O amor não faz o mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Isso é amor. Amor é você fazer pelo próximo o que a lei diz que você tem que fazer por ele. Portanto, o amor não é a alternativa à lei de Deus. O amor é a expressão plena, prática da lei de Deus. O Espírito não nos dispensa dos mandamentos, ao contrário, o Espírito nos conduz a obedecê-los. É o Espírito quem aplica a lei de Deus ao coração regenerado, capacitando você e a mim a vivermos em santidade, Romanos 8:4. A letra, de fato, ela mata, mas ela mata quando a lei é lida sem Cristo. Ou quando as prescrições das cerimônias de Israel, que apontavam para Cristo e já se cumpriram em Cristo, continuam a ser observadas. A lei mata no sentido de como nós vemos inúmeras igrejas ditas evangélicas voltando à judaização da fé. Isso mata. Porque tudo que a lei cerimonial fez apontando para Cristo, levando-nos para Cristo, sendo o aio que nos levou a Cristo, toda aquela lei cerimonial já se cumpriu em Cristo. De fato, se você tentar cumprir a lei cerimonial, é isso que Paulo está falando, ela vai te matar, a lei vai te matar, porque ela já se cumpriu em Cristo. Mas no Evangelho, o Espírito nos vivifica para nós cumprirmos
a lei moral de Deus com alegria. E quanto à liberdade cristã? A liberdade cristã não é sinônimo de ausência de regras. A liberdade cristã não é permissividade, não é pode tudo. A liberdade cristã não é para o crente viver na carne, mas para viver o serviço cristão em amor. Leia Gálatas 5:13. Olha o que Paulo vai dizer. Gálatas 5:13 e 14. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Agora olha o que ele vai dizer. Não usem a liberdade para satisfazer sua natureza humana. Não faça isso. Isso é dizer que você nunca foi liberto. Vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem a liberdade para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. O que significa servir uns aos outros em amor? Significa, por exemplo, não cobiçar, não matar, não adulterar. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, a gente foi liberto do jugo do pecado em Cristo. A gente foi liberto da condenação da lei, porque realmente nós não conseguimos cumprir toda a lei. A gente já quebra o primeiro mandamento na largada. Nós não conseguimos amar a Deus de todo o coração. A gente já quebra de largada. Mas Cristo não. Cristo ama o Pai desde sempre e veio para fazer da vontade do Pai a sua comida, a sua bebida. Cristo cumpriu o primeiro mandamento. E eu, portanto, pela fé, me agarro ao que Cristo fez. E digo: Senhor, eu quero também te amar de todo o coração. Essa é a luta do crente. Nós fomos libertos do jugo do pecado, da condenação da lei, das prescrições cerimoniais que já foram cumpridas em Cristo. Nós não sacrificamos bodes, rolinhas, não circuncidamos mais, não guardamos sábado, todas essas coisas apontavam para Cristo e nele se cumpriram. Cristo é o nosso descanso, a circuncisão é operada pelo Espírito que foi comprado pela morte de Cristo. O Espírito circuncida o nosso coração, é a regeneração, é a nova natureza. Mas nós também fomos libertos das leis civis dadas a Israel como nação teocrática. É por isso que nós não matamos adúlteros. Nós não estamos mais debaixo das leis civis que regulamentavam, por exemplo, a vida social, política, jurídica do Antigo Testamento, do povo da lei, do povo da Antiga Aliança, de Israel. Leis que tratavam de heranças, de punições, de guerras, de propriedades. Tudo isso se expirou quando expirou o governo teocrático de Israel. Nem Israel hoje, se você for lá, faz isso. Até onde eu sei, fiquei curioso para ir pesquisar isso. Como é que são as leis civis de Israel hoje? Não deu tempo. Eu queria ter pesquisado para saber se eles ainda matam adúlteros, por exemplo. Claro que não. Até onde eu sei. Então, em Cristo, não estamos mais debaixo das leis civis, não estamos mais debaixo das leis cerimoniais, mas a lei moral ainda assim nos cabe. Fomos libertos desses maus senhores, mas para sermos feitos servos da justiça. A verdadeira liberdade, gente, consiste em viver para Deus, em obediência à palavra de Deus. E ainda que não estejamos mais debaixo das leis civis, das leis cerimoniais, os princípios de justiça, por exemplo, de equidade que a lei expressa, são válidos para nós hoje. O pecado ainda é coisa séria. O salário do pecado ainda é a morte. A graça não exclui a lei, mas confirma a lei. A fé não torna a obediência irrelevante, mas motiva a obediência e capacita a obediência.
Cristo não aboliu a lei, mas a cumpriu para que não mais nos condenasse e para que pudéssemos vivê-la. Porque unidos a Cristo, pelo poder do Espírito, nós podemos cumpri-la. A nova aliança não eliminou a lei, mas inscreveu a lei no nosso coração. O Espírito não dispensa os mandamentos, o Espírito nos habilita a obedecê-los. A liberdade em Cristo não é ausência de deveres, mas privilégio de servir e de, com fé, obedecer a Deus em santidade. Agora imagine comigo, se seria possível viver numa sociedade sem a lei moral de Deus. Pense num mundo em que não houvesse limite algum. Pense numa sociedade em que cada pessoa fosse guiada apenas pelos seus desejos. Imagine então uma sociedade sem os 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus. Imagine uma sociedade sem esse fundamento. Gente, não haveria direção para a vida. Não haveria padrão de justiça, não haveria referência de verdade. Sabe o que ia sobrar? Anarquia. A anarquia do coração humano, cada um fazendo o que bem entende, sem qualquer temor do Senhor e sem respeito pelo próximo. Eu fiz um exercício e comecei a imaginar o que seria uma sociedade sem o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Haveria uma idolatria generalizada, gente. O culto se voltaria ao poder, ao dinheiro, ao próprio eu. O culto se voltaria ao Estado, ao autocrata, ao tirano. A vida seria guiada por ídolos mutáveis, senhores poderosos, em vez de pelo Deus verdadeiro e eterno. Imagine uma sociedade sem o segundo mandamento. Uma sociedade sem a seguinte ordem do Senhor: não farás para ti imagem de escultura. O povo criaria deuses à sua própria imagem, manipularia a religião ou o Estado para justificar seus desejos. A fé seria pervertida. A fé seria transformada em instrumento de opressão ou superstição. A sã doutrina divina seria substituída por ideologias humanas. Doutrinas de demônios. Você pode estar pensando, peraí, mas parece que eu vejo isso acontecer. Sim, em todas as esferas em que a lei moral de Deus é ignorada, isso já impera. Imagina sem o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome santo de Deus seria banalizado, usado para mentir, para explorar, legitimar injustiça. A verdade perderia sua referência suprema. A referência suprema da verdade não é seu caráter. É o Deus que te criou. Sem um Deus que é a pura verdade, para que falar a verdade? Sem o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. A sociedade se tornaria escrava da produção, do consumo, sem descanso, sem adoração, sem tempo para Deus, sem espaço para o próximo. Imagina se não houvesse o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. A autoridade familiar e social se desintegraria, a rebeldia se tornaria a norma, o respeito às gerações anteriores seria desprezado, a transmissão de valores se romperia, tudo seria imposto pela força, imperaria a tirania na tentativa de se manter a lei e a ordem vigente. Já que ninguém honra a autoridade, sejamos brutos e fortes, para que nos honrem. Não matarás. Imagina. A vida humana perderia o seu valor intrínseco. Haveria assassinos impunes, violência crescente, um ciclo interminável de vingança. Pessoas passariam a ser tratadas como descartáveis. Nesse cenário, sobra espaço para ideologias perversas que tentam redefinir
quem merece viver e quem pode e deve morrer. Foi exatamente o que nós vimos no nazismo de Hitler, com a busca pela supremacia ou a suposta raça pura, o extermínio de milhões de vidas inocentes, sobretudo o Holocausto, o extermínio em campos de concentração de cerca de 6 milhões de judeus entre 1941 e 1945. Tudo isso porque se eliminou o mandamento de não matar. E não matar porque todo e qualquer ser humano, independente de sua raça, tribo, língua ou nação, foi criado à imagem e semelhança de Deus, Sr. Hitler. Sem o 7º mandamento, não adulterarás. Olha o que é o 7º mandamento para uma sociedade que hoje dá a mínima para a fidelidade conjugal. Aliás, fidelidade. Eu não sou fiel a uma aliança, sou fiel aos meus desejos. O casamento e a família seriam destruídos pela infidelidade, promiscuidade, exploração sexual, o amor seria reduzido a desejo egoísta, as pessoas não passariam de objeto sexual. Se o 8º mandamento, não furtarás, não existisse, a propriedade deixaria de ser respeitada. Roubo, corrupção, exploração se multiplicaria, tornando impossível a confiança e a cooperação entre as pessoas. Sem o mandamento, não dirás falso testemunho, a justiça seria corrompida. Não é isso que vemos hoje? A mentira prevaleceria nos tribunais, a política e as relações pessoais seriam um caos. A confiança mútua desapareceria. E o último mandamento, não cobiçarás, a inveja, a ganância, governando corações, produzindo violência, produzindo injustiça, descontentamento crônico. Essa é a geração da cobiça, do descontentamento, da loucura pela próxima realização. Nunca haveria paz interior, jamais haveria paz social. Meu povo, uma sociedade sem os 10 mandamentos, ouça, seria uma sociedade sem limites, sem verdade, sem respeito pela vida e pela dignidade humana. Uma sociedade sem os 10 mandamentos seria marcada pela idolatria, pela exploração, pela violência, pela injustiça e pela desintegração da família. Em resumo, seria um caos moral viver numa sociedade sem os 10 mandamentos, em que cada um faria o que está em Juízes 21, 25. Cada um faria o que parece certo aos seus próprios olhos. Ah, meu povo, meu amigo, minha amiga, não dá para imaginar, é impossível viver sem lei, sem a lei de Deus. Alguém talvez diga, basta ser guiado pelo amor, horas. Muito bem, mas o que seria amor? Quem definiria amor? Amor seria você deixar a mulher da sua juventude, aquela que acreditou em você quando você era nada e andou com você a vida inteira, cuidou de você, cuidou do seu lar, criou seus filhos. Aí na velhice você resolve dizer o seguinte, eu quero uma que seja a metade da idade da minha. Isso é amor? Simplesmente porque você deseja? Simplesmente porque você acha que não está sendo satisfeito de algum modo? Percebe? O que é amor, gente? A resposta é clara, toda forma de amor é definida por alguma lei. Toda forma de amor é definida por alguma lei, seja a lei da vontade de um tirano ou a lei do desejo do indivíduo. Infinitamente melhor é o amor que é definido pela própria lei de Deus. Nesse sentido, viver sem amor é viver sem lei, sem regras, sem limites. É agir apenas em favor dos próprios interesses. Meu povo, nos 10 mandamentos, Deus não apenas estabelece normas para o seu povo. É isso que eu quero que você enxergue agora. Porque se você me ouviu até aqui e não prestar atenção nessa conclusão agora, que será breve,
O risco é você olhar para os 10 mandamentos apenas desejando saber, tá bom, então o que que eu faço? O que que eu obedeço para que eu tenha uma família melhor, uma sociedade melhor? Não, isso seria moralismo, não é cristianismo. Os 10 mandamentos não apenas estabelecem normas para o povo de Deus, os 10 mandamentos revelam Deus. A lei expressa o caráter de Deus. A lei é o reflexo da santidade de Deus. No primeiro mandamento, quando Deus ordena, não terás outros deuses diante de mim, ele se revela como o único e verdadeiro Deus, digno da sua devoção exclusiva. No segundo mandamento, ao proibir imagens, mostra que ele é o Deus espiritual e infinito, que não pode ser reduzido a representações humanas, tampouco moldado por mãos humanas. No terceiro mandamento, ao vedar o uso leviano do nome dele, ele se revela como um Deus santo e verdadeiro que exige reverência, fidelidade. No quarto, ao ordenar a guarda do dia de descanso, ele se manifesta como Deus criador e redentor que concede descanso para a comunhão plena com ele, um Deus que nos convida à comunhão. Nos mandamentos seguintes, Deus se revela também nas relações humanas. No quinto, que ordena honrar pai e mãe, Deus se mostra como Deus de ordem e autoridade que estabelece sim estruturas para a vida em comunhão, em sociedade. No sexto, ao proibir o homicídio, Deus se revela como Deus da vida, que oferece dignidade a cada ser humano, independentemente do que ele pode produzir para a sociedade. Ele é a imagem de Deus e ponto, e merece justiça e merece respeito. Ao proibir o roubo, Deus se manifesta como Deus justo e provedor, que sustenta a cada um, que respeita e sustenta o direito de cada um. No nono mandamento, ao proibir o falso testemunho, Deus mostra que ele é o Deus da verdade, odeia mentira, ama a justiça. E quando ele, por fim, condena a cobiça, ele se revela como Deus autossuficiente, que satisfaz plenamente o seu coração. Se revela como seu grande tesouro. Tá vendo, meu povo? Em cada mandamento, Deus não apenas dá uma ordem, mas ele se dá a conhecer. Ele se revela como único, como santo, como criador, como redentor, como justo, como fiel, como suficiente. Os 10 mandamentos são, portanto, uma janela para a gente contemplar quem Deus é. E um chamado para que, redimidos em Cristo, a gente reflita o caráter dele na vida diária, porque refletir o caráter de Deus na vida diária é o que Paulo chamaria de nova humanidade. Então, eu comecei essa mensagem falando sobre a busca da vontade de Deus. Mas antes de tudo, comece buscando o conhecimento de Deus. Isto é o que significa viver não correndo atrás do prejuízo, mas viver de um modo a se antecipar às crises e aos problemas. Correr atrás do prejuízo é toda hora ficar, e agora? O que eu faço? O que Deus quer de mim? O que eu faço? O que Deus quer de mim? O nosso chamado não é para isso. O nosso chamado é para conhecer Deus. Oséias 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Jeremias 9, 23 e 24, glorie-se não em riquezas, poder ou sabedoria, glorie-se em conhecer e saber que o Senhor em Cristo é Deus. Vida eterna consiste justamente nisso, João 17, 3, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se você clamar por entendimento, e alçar a voz por inteligência. Provérbios 2, de 3 a 5. Então entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Por isso que Pedro vai concluir a segunda carta dele no capítulo 3, verso 18, dizendo:
cresça continuamente na graça e no conhecimento de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Se você fizer isso, você não apenas encontrará a salvação da sua alma, o que já é tudo, hein? Mas de bônus, você receberá sabedoria divina para viver fazendo as escolhas certas. Não é isso que você quer fazer na vida? Você não quer fazer as escolhas certas, santas? Escolhas que glorificam a Deus, que trazem bênção para a sua vida, bênção para a vida das pessoas ao seu redor, bênção para a vida do seu próximo. Você não quer acertar sobre com quem casar, com quem viver, como estudar, o que fazer, no que trabalhar, como dizer não, a hora de dizer sim. Você não quer saber dessas coisas? Se eu te falar que a sabedoria para discernir todas essas coisas é fruto do seu conhecimento de Deus. Você é salvo, você é cheio do Espírito, porque a palavra de Deus habita ricamente em você. Você busca santificação, você se submete às autoridades e você está disposto a dizer sim, se for para fazer a vontade de Deus e eu tiver que sofrer, me foi concedida a graça não apenas de conhecer Deus, de ser salvo por Ele em Cristo, mas a graça de padecer por Ele também. E deixa eu te dizer uma coisa, na maioria das vezes, fazer a vontade de Deus, por prazeroso que seja e trará consigo algum tipo de sofrimento. Porque nós vivemos um mundo caído que odeia Deus e os filhos de Deus, e quanto mais você vive para fazer a vontade de Deus e refletindo a imagem de Cristo, tanto mais você será perseguido ou odiado por esse mundo. Então a vontade do Senhor é que você o conheça. E os seus mandamentos, a sua lei moral está aqui para você conhecê-lo. Único, santo, digno, justo, cheio de graça. Aquele que é o único, capaz de te salvar e de te satisfazer. Oremos. Pai, nós queremos conhecer ao Senhor em Jesus Cristo e eu oro para que a igreja cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Encontrando em Cristo a vida eterna, vendo em Cristo a revelação perfeita do Senhor. Queremos viver a Tua vontade no poder do Espírito, ó Deus. Portanto, eu oro para que os salvos em Cristo Jesus sejam cheios do Espírito, vivendo em santidade, submissão e fidelidade, mesmo em meio ao sofrimento. Ó Deus, queremos refletir o caráter do Senhor. Eu oro para que, unidos a Cristo, pela graça, por meio da fé, capacitados pelo Espírito, possamos viver os Teus mandamentos, glorificando o Senhor e abençoando o próximo. Eu oro para que o Senhor salve o pecador hoje à noite. Mostre a ele que a lei do Senhor é graça, é o mel que vem do céu. A tua lei é como o mel e mais doce do que ele, mais preciosa do que qualquer tesouro. Porque revela quem o Senhor é e nos chama para viver a vida plena para a qual fomos criados. Ó Senhor, abra os olhos do pecador nesta noite, abra o coração dos crentes, para que queiramos te conhecer e para que busquemos te conhecer. E agora eu suplico, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, o Senhor tenha misericórdia de você, o Senhor sobre você levante o rosto e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Amém.